Bom, meu povo, voltando aqui, né, seguindo as ideias aí do socialismo científico, ou seja, socialismo que tem um método, né, a gente vai ver agora algumas características aí. Então, o slide que a gente viu foi isso aqui, né, só mostrando os criadores aí, Marx e Engels. E agora a gente vai olhar aí a base do pensamento desses homens, o que é que eles pensavam sobre sociedade, sobre economia, sobre produção, sobre proletariado, beleza? Então, vem aqui comigo para não ficar nenhuma dúvida, beleza? Então vamos lá. Materialismo histórico. Bom, pessoal, o materialismo histórico é a ideia de Karl Marx e que explica tudo no mundo. A interpretação socioeconômica, ou seja, a interpretação da sociedade e da economia, da história, formulada por Marx. Marx vai dizer que para você entender a história, você tem que compreender a economia, né? E ele vai dizer tanto no livro Capital que a luta entre burguesia e proletariado, a luta entre exploradores e explorados, ela vem desde das primeiras cidades, né? Vai usar Roma, Grécia, ele vai usar ao longo da história, ele vai dar vários exemplos em que sempre tem um explorador e um explorado, né? Então ele vai dizer que tudo na história é material, porque tudo parte da sociedade e da economia, né? Não tem relação com religião, não tem Deus, tudo é material, são fatos que acontecem aqui, então tudo que acontece na sociedade é moldado pela economia e pela a sociedade, beleza? Então Marx explicava o mundo através do materialismo histórico, que é observando os fatos em si mesmo, e não indo para a religião, não indo para qualquer outra coisa transcendente que não seja material, ok? Modo de produção. Como as sociedades produzem seus meios num determinado período. Então, quando você ouvir a palavra modo de produção, aí, vários exemplos, modo de produção asiático, modo de produção escravista, esse termo aqui, modo de produção, também foi cunhado por Marx, né? Que quer dizer o quê? Como as sociedades produzem seus meios num determinado período. Modo de produção capitalista, modo de produção escravista, modo de produção asiático. O termo modo de produção asiático foi criado pelo próprio Marx, né? Que é quando a população trabalha de graça para o Estado. Compreender a história é compreender a produção, né? Isso aqui está diretamente ligado com o materialismo histórico. Para você compreender a história, você tem que compreender a produção, ou seja, as fábricas, as relações de poder que estão envoltas à produção de tudo de uma nação, ok? Os meios de produção são os bens necessários para produzir. Cuidado para não confundir meio de produção com modo de produção. O modo de produção é o modelo em que a sociedade produz as coisas. E o meio de produção é o que é necessário para ela produzir isso. Ok? Então preste atenção. Modo de produção é o modelo utilizado naquela economia. E o meio de produção não, são os bens necessários para produzir. Ok? Para produzir um carro aí, você precisa de quê? Aço, ferro, cabos, borracha, enfim. São os bens necessários para produzir, os meios de produção. E as ferramentas também, né? A força de trabalho. A força de trabalho, de acordo com o socialismo, é a capacidade de trabalhar, né? Então, você tem várias funções. Você tem um ofício, você mexer com madeira, com ferro, com eletricidade, né? Então, a sua força de trabalho é muito maior do que daquele que não sabe fazer nada. Não, só sei digitar. Só sei digitar, datilografia, né? A capacidade de trabalho das pessoas era a sua força de trabalho, ok? E a relação de produção aí para o socialismo? Relação de produção é a relação entre os donos dos meios de produção, né? Bruno, meios de produção, ó, já falou aqui, ó, meios de produção, ou seja, eram os donos das fábricas, né? A burguesia eram os donos dos meios de produção. Para você produzir um carro, quais são os bens necessários para produzir um carro? Você tem que ter uma linha de produção, você tem que ter solda, você tem que ter ferro, estrutura, tem que ter uma fábrica para fazer um carro. Então, quem era que tinha essa estrutura e essas ferramentas? Os donos dos meios de produção, que era quem? A burguesia. Beleza? Então, relação de produção é a relação entre a burguesia e os donos da força de trabalho. E quem era a força de trabalho? Os trabalhadores, o proletariado. É daí que vem a questão da burguesia contra o proletariado, né?
Os donos de meios de produção são a burguesia, os donos da força de trabalho são o proletariado, né? Sempre é uma relação de exploração. Por quê? Porque os donos dos meios de produção, os homens que têm as ferramentas, exploram os trabalhadores, porque eles não têm as ferramentas. Os trabalhadores não têm as ferramentas, mas são eles que trabalham. Não é o dono da Ford que vai, ou da Chevrolet, ou seja lá qual marca, que vai para a fábrica e pega lá. Não, é o trabalhador. Mas aquelas ferramentas são da burguesia, são do burguês, são do dono, são do patrão. Ok? E essa relação, de acordo com o socialismo, é sempre uma relação de exploração. Ok? Tem também o termo da mais-valia. Isso aqui não cai no Enem, não. Isso aqui despenca. É a medida dessa exploração. Como vocês sabem, a burguesia sempre explora o proletariado. O proletariado trabalha muito para produzir coisas caras, mas o seu salário não é medido em relação ao que ele produz. Vocês acham que o engenheiro que trabalha na montagem de um avião, quando ele vai receber o seu salário no final do mês, ele recebe o preço de um avião? Não. Ele construiu um avião que custa 60 milhões de dólares. Mas no final do mês ele vai receber aquele salário lá que ele fixou em um contrato. Ou seja, eu produzo algo muito caro, mas não recebo nem 0,1% daquilo que eu mesmo produzi. E a mais-valia é isso. É essa diferença entre o que você produz e o que você recebe. Bruno, eu não entendi nada. Eu vou mostrar um desenho aqui para vocês, vocês vão entender bem o que é a mais-valia. Presta atenção nesse desenho aqui. Ó. Olha o tamanho aqui. Aqui é o saco. Grandão, representa a riqueza criada pelos trabalhadores. Mas olha o que o trabalhador recebe. Então, o trabalhador produz isso, mas recebe isso. Isso é a mais-valia, né? Eu trabalho numa empresa e eu construí um carro de 30 mil reais. Meu salário é 2 mil reais. Então, para Karl Marx, isso é a mais-valia, ou seja, isso é uma exploração, porque você não recebe de acordo com a sua força de trabalho. Você produziu algo grande, algo caro, mas recebe um saláriozinho michuruca, né? Então, ele vai dizer que isso é muito errado, ok? E que os salários devem ser de acordo com toda a riqueza que os trabalhadores produzem. Beleza? Então, aqui está claro que é a mais-valia. A riqueza criada pelo trabalhador, ok? Né? E o salário que ele recebe por ter criado essa riqueza aqui. O resto fica para quem? Para o patrão, para o burguês, ok? Aqui nós temos a burguesia e aqui nós temos o proletariado. Beleza? Ficou claro, mais-valia? Espero que sim, ok? Seguindo aí, vendo mais algumas características do socialismo científico. Utópico não, científico, que tem método. A propriedade privada, vamos lá. O que é a propriedade privada para eles? Motivo básico da exploração. Para eles, existir algo que você diz que é só seu, é motivo da luta de classe, é o motivo de sempre ter alguém que explora outros, né? Karl Marx vai até dizer, e Engels também, nos seus livros, que a luta de classes, a exploração do trabalhador começou quando o primeiro homem disse que essa terra era dele. A partir do momento, lá na pré-história, o homem disse, ó, isso aqui é meu, viu? Isso aqui é só meu. Ali já começou o desmanteiro. Ali já começou a desigualdade. Então, eles vão dizer isso, né, nos seus livros. Por isso que eles fazem desde a pré-história para cá, né, para os anos em que eles escreveram, eles vão trazendo elementos para tentar provar que sempre vai existir essa luta de classes aí. Essa luta entre proletariado contra a burguesia, né? E a base dessa exploração é a propriedade privada. Você dizer que algo é só seu, né? Para eles isso é o motivo, né, da exploração e que deve ser abolido. Então, numa sociedade socialista não deve se existir o respeito à propriedade privada. Deve ser abolida, ok? O Estado, quem é o Estado para o socialismo? O Estado é um instrumento de poder dos donos dos meios de produção. Então, para eles, o Estado, ou seja, os governos, é apenas um método que a burguesia usa para controlar a população. Os donos dos meios de produção são a burguesia, eles usam o Estado para se manter no poder. Ok?
A luta de classes. Ele vai dizer que a luta de classes tem que acontecer. Por quê? Porque é o agente transformador da sociedade. Se não existir essa luta, ou seja, se o proletariado baixar a cabeça, não querer lutar para transformar, não vai ter transformação nenhuma, né? Então é o agente transformador, a espécie de motor da história. Tudo na história aconteceu graças a essa luta do explorado contra o explorador, ok? Aí no capitalismo nós temos aqui a personificação dessa briga que a gente fala tanto, né? A burguesia contra o proletariado, ou seja, os donos da força de trabalho contra os donos dos meios de produção. Beleza? Só lembrando, não se esqueça, meio de produção é uma coisa, modo de produção é outra. Modo é o modelo e o meio não, é o que é necessário. Ok? Socialismo, ditadura do proletariado. Aqui, pessoal, é quando o socialismo ele já alcança o seu objetivo, né? Karl Marx vai dizer que quando você transforma a nação no socialismo, a gente vai viver na chamada ditadura do proletariado, ou seja, o proletariado, os trabalhadores que vão governar de maneira ditatorial aquela nação, porque o proletariado sabe o que deve fazer para que aquela sociedade fique mais igualitária, fique mais planificada. Aí por que a palavra ditadura, Bruno? Não é feio, né? Esse negócio de ditadura é. Só que olha só, se for necessário prender, se for necessário matar, se for necessário, sei lá, agir de violência para conseguir, haja. Então é ditadura nesse sentido, porque vai ter momentos em que vai ter que ter atitudes rígidas para conseguir derrubar a burguesia e a diferença de classe na sociedade. Ok? Então, ó, eliminação da propriedade privada, ou seja, depois que se torna a ditadura do proletariado, ou seja, o comunismo em si, né, que já é o socialismo mais solidificado, nós temos a eliminação da propriedade privada, ou seja, tudo é de todo mundo, tudo é coletivo, ok? O fim da exploração e da luta de classe. Não vai ter mais exploração, porque só tem proletariado agora. Tudo é controlado pelo proletariado. Então agora o proletariado tem os meios de produção e também a força de trabalho, ok? Etapa de transição para a posterior eliminação do Estado e implantação do comunismo. Então, o ponto final do socialismo é quem, Bruno? É o comunismo, ok? O ponto final do socialismo é o comunismo. Vou até marcar aqui, porque no comunismo, pessoal, aí já é o sonho realizado, né? Por isso que não é utópico. Existe um método. No comunismo é o sonho realizado. Você vai derrubando aos poucos a propriedade privada, vai derrubando aos poucos a burguesia através da ditadura do proletariado. Quando não tem mais burguesia, quando não tem mais propriedade privada, aí sim, né? Você passou do socialismo, chegou na ditadura do proletariado, os trabalhadores conseguiram conquistar toda a sociedade em todas as suas esferas, aí você pode implantar o comunismo. É o nome do governo socialista, né? Mas quando ele está plenamente no poder. Você pega aí a União Soviética, né? A partir de 26, a partir de 22, com Lenin, com o Estado, comunismo. Por quê? Lá ele não precisava mais lutar contra nada não. Já tinha um Estado socialista sólido. E aí puderam implementar o comunismo. E o comunismo são as mesmas características do socialismo. Sociedade planificada, coletivismo, todo mundo ganha o mesmo salário, tudo é controlado, né, por uma elite proletariado através dos sindicatos, os trabalhadores que vão controlar tudo, ok? Né? Isso no papel, na prática nunca aconteceu assim. Na prática o que acontece? Você pega a Coreia do Norte, Cuba, União Soviética. Quando chega ao comunismo, em vez dos sindicatos dominarem, controlarem, não, sempre aparece um líder, um grande líder. Aí você pode pegar Stalin, né, os pastas de flango lá da Coreia do Norte, enfim, Fidel Castro, sempre aparece um líder, e esse líder que vai controlar os sindicatos e através dos sindicatos controlar a sociedade. Então, uma coisa que era para ser mais do grupo, se tornando algo bem pessoal, porque sempre tem um grande líder nas nações comunistas e socialistas, ok? Então essa é uma das grandes contradições aí do socialismo quando ele é posto em prática, porque sempre cai na mão de um líder, né, que geralmente tem atitudes de
fatoriais. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.